Olá, meninas! Finalmente chegamos o dia da nossa revisão. Mas o que vocês não esperavam é que para este bimestre nós só temos 2 textos. Então, apesar das várias atividades que vocês tiveram, vários planos de aulas que vocês fizeram, na verdade, nós só temos 2 textos para essa prova. Então, fiquem tranquilos. O primeiro texto é sobre a identidade nacional. Vocês vão lembrar, né? Quando nós trabalhamos sobre a contribuição da história para a constituição, para a construção, né, da nossa identidade nacional, um texto da Circe Bittencourt. Então, veja só, a história do Brasil é essencialmente formada por bases arraigadas na identidade nacional, entrelaçadas a heróis cívicos e festas cívicas. Mas não devemos aceitar tudo que nos deixou a tradição escrita. Essa visão atende aos interesses de alguns grupos que exigem tal transmissão em sala de aula para alunos do ensino fundamental associado à convicção de que há uma verdade absoluta na história. E nós sabemos que não existe verdade absoluta. A história está em movimento. Então, através dos novos descobertos, das novas pesquisas, tá? Essa história continua em movimento. Então, tudo isso é imposição de alguns grupos, alguns historiadores, alguns autores, né, que aliado ao desejo e às vezes até a necessidade de vendagem, tá, nos impõe algumas coisas. Então, nós precisamos de ter muito cuidado com isso. Então, o texto, ele vem nos mostrando que somos uma nação emergente, periférica, em desenvolvimento humano e financeiro e que está nítido a nossa desigualdade social. Nos livros didáticos, vem trabalhando conteúdo sobre história do Brasil para a formação da identidade nacional. Mas na nossa identidade temos muitos costumes e influência de outros países e do povo nativo que aqui viviam antes da colonização. Então, lembramos o termo nativo, né? Porque não eram índios, tá? Eram pessoas nativas, ou seja, nascidas na terra, ok? Bom, influência de outros países, de povo nativo que aqui viviam antes da colonização, que será nestes livros estão colocados a história contadas pelos populares e suas experiências em suas terras e costumes nativos, seu comércio e até a forma de cura do seu povo. Então, nos livros vêm os conteúdos que são mais para o lado capitalista que, na verdade, o lado cultural. São voltados para o contexto colonizador, pois a história do Brasil é resumida em poucos capítulos. Então, quando você pega um livro didático que você vai procurar onde é que está a história do Brasil, nós quase não vemos, tá? Nós vemos uma gama de pouquíssimos capítulos voltados para a nossa história de verdade. E muitos capítulos voltados para uma sociedade estrangeira, né? E isso com o interesse íntimo de fazer com que nós sejamos, como é que eu diria, influenciados pela cultura dos outros, ok? Bom, então, a discussão de um currículo unificado vem cada vez mais aumentando, pois nota-se as diferenças territoriais do país. Cada região tem um clima, comida, costumes diferentes. Então, nós precisamos de trabalhar isso nas nossas escolas da forma com que mais lhe aprouver,
né? Então, depende de onde você está trabalhando, qual a realidade desta sala em que você está trabalhando. Então, onde uma pode conhecer determinadas coisas e outras não, tá? Então, como a pessoa que mora no Nordeste vai saber como é frio e a neve, se lá eles passam por uma estiagem, assim, uma seca severa. Então, por isso, o currículo hoje é discutido e levado em consideração a cultura regional e a experiência de vida em cada um, tá? Então, lembrando, repetindo, nós precisamos sempre observar que região, qual o contexto, qual a realidade em que você está trabalhando. Então, o nosso livro didático, ele serve como base, tá? Mas não como regra. Esta é a grande sacada da Circe Bittencourt. Bom, e o nosso segundo texto, ele vai falar sobre as revoltas, os movimentos sociais que aconteceram na República, tá? Então, quais foram esses movimentos sociais que aconteceram? Então, eu pedi para vocês fizeram alguns planos de aula, né, sobre essas revoltas. Então, nós temos revoltas rurais e temos as revoltas urbanas. Nas revoltas rurais, nós temos, por exemplo, a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado, o Cangaço e também a revolta de Juazeiro. E as revoltas urbanas, nós temos a revolta da vacina, a revolta da chibata, o tenentismo, o movimento operário e também a Semana de Arte Moderna. Então, estes são os dois textos que nós temos. Então, vocês viram aí, né, que não tem muita dificuldade não, tá? Então, a impressão que se dava era que nós tínhamos muito material, mas na verdade não. Nós temos pouquíssima coisa para que a gente possa estudar. Fiquem tranquilos, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, ok? Sobre essas revoltas, nós podemos ver que alguns movimentos revolucionários que aconteceram na República Velha, mudança a partir primeiro da mudança de mentalidade. Então, durante muito tempo, a história tradicional fez vista grossa para a opressão e a miséria que vitimava o povo. Quando ficou impossível ocupar a exploração, criaram mentiras sobre o caráter do brasileiro. Mentira segundo a qual somos todos como se nós fôssemos tontos, como se nós fôssemos conformados com a vida subdesenvolvida e levamos sempre aquilo com que o governo nos passa de mão beijada sem protestar. Mas isto é uma completa mentira, tá? Tanto é que aconteceram várias revoltas políticas sociais que mostravam claramente que não somos tão pacíficos assim, não somos tão cordeiros como a velha história quer nos mostrar, tá? Então, veja só, nós tivemos aí, na época da República, algumas revoltas que aconteceram, né? Como já falei, as revoltas urbanas e as revoltas rurais, tá? E aí, por exemplo, Revolta de Canudos, 1893-1897. No governo de Prudente de Moraes, eclodiu um grande movimento de revolta social entre os humildes sertanejos e baianos. Então, a revolta, ela vinha dos humildes, sim. O líder dos sertanejos era Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Este homem, senhor de fervorosa religiosidade, foi considerado missionário de Deus pela vasta legião
de sertanejos que, desiludidos com as autoridades constituídas, escutavam suas pregações político-religiosas. Não compreendendo certas mudanças surgidas com a República, Antônio Conselheiro declarava-se, por exemplo, contra o casamento civil e por isso foi identificado como fanático religioso. Mas vejam só, dessas revoltas, nós tivemos essa, por exemplo, que foi considerada uma revolta messiânica, tá? O termo messiânico, ele é usado para designar os movimentos sociais em que milhares de sertanejos fundaram importantes comunidades comandadas por um líder religioso, nesse caso, Antônio Conselheiro. E a ele era atribuído qualidades como o dom de fazer milagres, realizar curas e profetizar também acontecimentos. Então, o messianismo desenvolveu-se em áreas rurais, pobres, que reagiram à miséria. Seus componentes básicos eram a religiosidade do sertanejo e seu sentimento de revolta com esta miséria, a opressão e também as injustiças republicanas dos coronéis, ok? Bom, então, como é que era essa luta? Era uma luta possível? Claro que era. Então, muita coisa divulgou-se a partir de Antônio Conselheiro com sua gente. Então, durante muito tempo, esconderam a verdade, o motivo que unia o sertanejo em Canudos. A vontade de escapar da fome, da violência do sertão. Conseguindo reunir um grande número de seguidores, Antônio Conselheiro estabeleceu em Canudos um velho arraial no sertão baiano. Em pouco tempo, Canudos era uma das cidades mais povoadas da Bahia. Bom, aí fica-se um breve relato sobre Canudos, tá? E aí nós temos também Guerra do Contestado, por exemplo, 1912, 1916. Então, além de Canudos, outros grandes movimentos messiânicos ocorreram na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Nessa região era muito grande o número de sertanejos sem terras e famintos que viviam sob dura exploração dos fazendeiros e duas empresas norte-americanas que ali atuavam. Os norte-americanos sempre influenciando e atrapalhando o nosso meio ambiente. Então, os sertanejos